Salve, salve família! Pitch na voz aqui no Desfla, o seu canal de Mengão também, né? Um produto Diz TV. Vocês estão acostumados a me assistir lá no Júlio, no Na Cara do Gol, na Rubro News TV. Participo do canal do Felipe Fontoura também às vezes. E no De Papo Podcast, agora aqui a gente vai ter o nosso espaço para conversar sobre Flamengo também. A gente já conversa bastante lá no Júlio, mas aqui é o meu espaço com você para a gente falar bastante de Flamengo. O Desfla é para você dizer bastante, falar bastante sobre o Mengão Malvadão queridão. É isso aí. E, obviamente, já se inscreva no canal, dá essa moral aí, compartilha com todo mundo. Você já comentou sobre mim para alguém, né? Comentar aquele gago fala lá, que é a besteira que o Pete falou. Então, compartilha também agora. O canal do Pitch, dá essa moral, compartilha o Desfla aí, que vai ajudar muito o meu trabalho. Muita gente pedia para eu ter esse espaço aqui, né, para a gente conversar bastante, né, um canal onde eu apareça mais, né, onde eu seja, né, o apresentador, mais a cara, né, e agora eu tô aqui no Desfla, tem o Léo também, que vai dividir bancada comigo, né, toda terça-feira, 8 da noite, onde a gente troca uma ideia melhor também de Flamengo, mas o conteúdo em geral, eu estarei aqui para a gente conversar bastante. Bom, vamos começar então o mercado da bola rubro-negro, exatamente. Vocês gostam bastante de mercado da bola, né? O Michael, parece que o Jorge Jesus melou, Hugo Neneca, falamos no Na Cara do Gol lá na Rubro News sobre essa situação do Hugo Neneca com o Corinthians, ele que está no Rio de Janeiro, voltou do empréstimo com o Chaves. Vamos trazer toda essa situação também, né? Porque o Corinthians busca um possível substituto e o Hugo Neneca entra na mira. E, obviamente, falaremos muito desse duelo Flamengo e Bahia, o reencontro de Everton Ribeiro com o Flamengo, onde ele teve uma linda história, né? Desde 2017, de 2017 até 2023, ele construiu uma linda história no Mengão Malvadão e falaremos, obviamente, desse duelo e esse reencontro. Vamos embora, então, começando com o Hugo Neneca, né? O mercado da bola que vocês tanto gostam. Nós informamos lá no Na Cara do Gol, né? Junto com o Júlio. O Júlio fez a apuração dele. Eu recebi também essa informação. Eu nem sou tanto de informação, sou mais de opinião. Mas chegou essa info, até troquei essa ideia com ele para a gente soltar essa informação juntos. O Hugo Souza interessa ao Corinthians, né? O Corinthians, todo mundo está sabendo, liberou o Cássio para o Cruzeiro. O Cássio que estava até no camarote assistindo, né, o jogo ontem do Cruzeiro, e liberou o Cássio, um ídolo e tudo mais, de muito tempo no Corinthians, e o Carlos Miguel se tornou o goleiro titular, né? Tomou a posição ali, um goleiro com uma estatura muito alta, né? É um padrão até antigo que a gente tinha como referência que os melhores goleiros eles tinham que ser altos, né? Alguns anos atrás, e isso foi mudando um pouco com essa questão do goleiro ter que saber sair jogando, isso foi não foi se tornando prioridade, né? É um ponto positivo se o cara for alto, mas hoje ele precisa saber sair jogando, né? Ter outros fundamentos ali que agregam ao jogo. O goleiro hoje não é só mais defender apenas ali as bolas que vão na sua meta. Ele precisa também agregar a construção ali, seja bem no iniciozinho ou em qualquer outra fase ali, né? Afinal de contas, o São Paulo usava o Matheus Cunha no meio de campo ali como primeiro volante, né? Quem não lembra? Que bizarro. Mas o Corinthians liberou o Cássio, o Carlos Miguel tomou essa posição, um goleiro muito alto, só que a multa dele ficou muito baixa na virada do ano, né? A transição lá de comando na presidência do Corinthians, não conseguiu tratar isso a tempo e o Carlos Miguel foi oferecido ao Nottingham Forest. Esse clube mesmo que já levou um zagueiro do Corinthians, o Murilo, chegou a levar também Danilo, Gustavo Scarpa, né, ambos na época do Palmeiras, não sei se vocês lembram. É um clube que gosta muito de olhar aqui para o futebol brasileiro. E o Carlos Miguel atendeu às expectativas deles, né? Eles que hoje o goleiro titular é o Turner, se eu não me engano, da seleção americana. Posso estar enganado, depois eu confirmo ali. Mas é até um bom goleiro, só que o Carlos Miguel, para eles, pode brigar aí por essa posição e ser o goleiro referência do clube na Premier League. O Nottingham Forest é um time que briga para não ser rebaixado, né? Desde que voltou à Premier League, né? Jogou muitos anos na Championship, que é a segunda divisão inglesa. Desde que chegou à Premier League, é um clube que briga ali sempre para se manter na primeira divisão da Inglaterra, a Premier League, como a gente está acostumado. Então, o Carlos Miguel deve ser transferido aí para o Nottingham Forest na abertura da janela. E o Corinthians só ficaria com o Matheus Donelli e outros atletas que teriam que subir, né, da base para o profissional. Com isso, Hugo Souza
ganha muita força para ser o substituto de Carlos Miguel. O Corinthians tentou o goleiro Santos, ex-Flamengo, 34 anos, hoje reserva do Fortaleza, é o reserva do João Ricardo. O Fortaleza informou ao Clube Paulista que o Santos não está à venda. Então, o Corinthians vai ter que buscar outra opção e deixar o Santos lá no Fortaleza mesmo. O Santos, né? O Fortaleza comprou junto ao Flamengo para compor o elenco. Até acreditava-se que ele chegaria para ser o titular absoluto, mas não conseguiu se firmar. Hoje é o goleiro reserva da equipe cearense. Então, o Corinthians terá que buscar uma outra opção e o Hugo Souza, mais uma vez, volta a ressaltar, ganha muita força porque trabalha, chegou a trabalhar com o Fabinho Soldado, né, que hoje faz parte do departamento de futebol do Corinthians, então já há uma relação ali que acaba facilitando um pouco essas tratativas, né, e o Hugo Souza tem interesse também em se transferir para um clube tão grande quanto é o Corinthians. Afinal de contas, o Corinthians é um time de massa, é um time onde ele vai ter uma vitrine também bem interessante, muito maior do que ele teve no Chaves lá, o clube de Portugal, onde ele esteve na última temporada, teve até boas aparições ali, mas sem tanta visibilidade quanto ele vai ter jogando pelo Corinthians. Então interessa, não existe uma proposta oficial ainda, está tudo muito na fase de estudo. O Corinthians busca saber as condições financeiras dessa possível negociação, né? Quanto teria que pagar, se poderia ser empréstimo, se poderia ser, ou teria que, né, ter um valor fixo ali a ser pago, uma multa, enfim, ainda está avaliando isso para não acontecer o que aconteceu também com o Mateuzinho, né? Ia ser empréstimo, e aí o cara foi, viajou, treinou, e aí depois ele voltou, enfim, quer fazer isso de maneira mais saudável, como tem que ser, né? Então o Hugo Souza na mira do Corinthians, aí o Corinthians que teve o Ochoa oferecido também, é um grande mito, né? Só aparece nas Copas, ele que estava no Salernitana, tá de saída, tem 38 anos, mas Hugo Souza, por enquanto, é o nome ali que ganha muita força para substituir o Carlos Miguel. Hugo Souza com certeza vai sair do Flamengo, né? Vamos ver se o destino será o Corinthians e quem não virá o Flamengo, pelo menos nesse momento, ao que tudo indica, é o Michael, que a galera gosta muito, sempre pede. Ele que já passou pelo Flamengo, tá lá no Al Hilal jogando com o Jorge Jesus, evoluiu muito com o Jorge Jesus, que pediu ele na época para o Flamengo, né? O Jorge Jesus que pede o Michael naquela ocasião, foi 2020, para agregar ao elenco rubro-negro. Depois o Jorge Jesus sai, o Michel continua, consegue muito bem com o Renato Gaúcho, até ser transferido para o Al Hilal, né? O Al Hilal ainda sem ser esse Al Hilal galáctico aí, né? Com Neymar, enfim, com diversos jogadores que brilharam lá pela Europa. Então, o Michael deve seguir lá no Al Hilal, cumpriu o seu contrato até o final de 2024, né? Vai até dezembro o seu contrato ali. O Jorge Jesus pediu que ele ficasse, o Jorge Jesus conta com o atleta, acabou de ser campeão do Campeonato Saudita e não pretende liberá-lo nessa janela do meio do ano. Então, se o Flamengo quiser contar com o Michael, pelo menos nesse momento, que tem de informação aí, é que o Flamengo assinaria um pré-contrato e contaria com o atleta lá em janeiro, na próxima janela, que aí ele ficaria sem contrato e ele viria de graça, entre aspas, para o Flamengo, né? Obviamente tem as luvas, né? E aí vira salário. Vocês costumam escutar muito isso, né? A gente citou agora a situação do Corinthians, como o Corinthians fez com o Coronado. Não pagou uma multa, mas o salário dele é absurdo, porque tem luvas lá estrondosas. O Flamengo fez isso com o Felipe Luiz também, com o Rafinha, estavam sem contrato e receberam, né, luvas e o salário fica gordão, fica bem legal, né? Então, Michael, bem difícil de vir para o Flamengo neste momento. Mas a gente estava falando de reforços, né, possíveis chegadas, a saída do Hugo Souza, que não conseguiu se firmar ao Flamengo, libera um espaço ali também, então acaba que uma galera considera isso um reforço. Vamos de Flamengo e Bahia. Afinal de contas, o Flamengo tem reforços caseiros. Eu fui até anotar aqui porque é tanto desfalque, né, que é importante a gente não esquecer de ninguém. A gente tem que sempre ressaltar que o Flamengo está desfalcado da Copa América. É um total de 7 jogadores que não conseguirão enfrentar o Bahia, né? 5 estão na Copa América e 2, né, por questão médica. Então a gente tem aqui que estão de fora Rascaeta, Dela Cruz, Vinha, Varela, Pulgar, né, que estão servindo as suas seleções na Copa América, né? O Igor Jesus com entorse no tornozelo esquerdo e Fabrício Bruno, que vai cumprir a suspensão, tomou o terceiro cartão amarelo contra o Atlético Paranaense e é desfalque para esse confronto contra o Bahia, e aí ele volta também no clássico, que acaba sendo muito bom, né? O Flamengo com todos esses desfalques
terá o reforço ali da volta de Everton Cebolinha e Ayrton Lucas. Ayrton Lucas que estava de fora, né? Bastante tempo. A última partida dele foi contra o Milionários no Maracanã, onde o Flamengo teve êxito, venceu. Então, desde esse jogo que o Ayrton Lucas não atua, estava se recuperando de lesão e vai voltar à lateral esquerda, que tem sido ocupada pelo Léo Pereira, né? Improvisado, o Vinha, como eu acabei de citar, está servindo a seleção uruguaia e a volta do Ayrton é fundamental para ter um jogador de ofício na posição. E o Ayrton é um jogadoraço, agrega demais ao jogo do Cebolinha, que volta também. Ele tinha sentido um desconforto no jogo contra o Grêmio, se não me engano, e contra o Atlético Paranaense jogou o Bruno Henrique, o Bruno Henrique até jogou com mal-estar naquela ocasião, o Cebolinha não esteve com o grupo, ele volta e é um baita reforço, o Cebolinha hoje é um dos referências aí no jogo de 1 para 1, de drible ali, que consegue quebrar algumas linhas com drible. O Cebolinha tem sido muito importante, cresceu demais com o técnico Tite, foi o primeiro jogador, na minha opinião, a conseguir retomar a confiança e encontrar o seu melhor futebol no Flamengo. Então é um baita reforço junto com o Ayrton Lucas, que o Flamengo vai ficar muito forte por aquele lado esquerdo. E trazendo todas essas novidades, a gente já tem a provável escalação também, tá, gente? Outra coisa importante é o Alan também já está trabalhando com o grupo, ele que não tinha previsão de volta, já está conseguindo treinar, já está ali se recuperando. Pode ser que não entre nesse duelo contra o Bahia, mas é importante saber que ele já está de volta aí, está conseguindo retomar o seu ritmo de jogo, a sua condição física para poder colaborar muito com o Flamengo, que precisa de todo mundo muito bem, porque, né, todos esses desfalques de Copa América afetam diretamente o time que está conseguindo se manter, né? O Tite está conseguindo se virar, conseguindo bons resultados e vai mandar a campo, né? Ou melhor, deve mandar a campo para esse duelo contra o Bahia. No gol, o Rossi, né, se destacou muito contra o Atlético Paranaense no gol de empate, né? Aquele sentimento aguerrido de raça. O Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Léo Ortiz, Gerson e Lohan formam o meio de campo. Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro lá na frente. Então, o Flamengo, esse time aqui é muito bom. Esse time aqui dá para ganhar do Bahia do Rogério Ceni. O Rogério Ceni que não consegue vencer o Flamengo, tem sempre muita dificuldade quando enfrenta o rubro-negro carioca. Então, o Flamengo tem essa vantagem também, mas vai enfrentar o Bahia, que está na briga pela liderança, está fazendo um excelente campeonato, tem um time muito bom. O Flamengo precisa ter muita atenção nesse jogo, vai contar com o apoio da sua torcida, casa cheia, como sempre, no Maracanã, em busca dessa vitória na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tá? O time do Rogério Ceni, o time baiano, conta somente com um desfalque por Copa América, que é o Santiago Arias, o seu lateral direito titular, está servindo a seleção colombiana, tem feito bons jogos, é um jogador importante nesse time do Rogério Ceni, e o seu substituto é o Gilberto. Esse Gilberto mesmo que você conhece, jogou no Fluminense, jogou no Vasco, né, jogou no Benfica, se não me engano, na época do Jorge Jesus. Então, esse a gente conhece bastante e sabemos da sua deficiência defensiva. E, pelo lado direito do Bahia, o lado esquerdo do Flamengo, eu acabei de citar aqui, a gente vai contar com a volta de Ayrton Lucas e Everton Cebolinha. Então, já vou deixar até a minha aposta para esse jogo. Acredito que o Tite pode explorar muito esse lado esquerdo do Flamengo, lado defensivo direito do Bahia, por conta dessa fragilidade de marcação que o Gilberto tem. E o time do Bahia é um time que gosta de ter a bola, né? Os times do Rogério Ceni gostam muito de ter a bola. Então, eu acredito também que não será um time de muita pegada de marcação, até pelo meio de campo. Eu vou trazer aqui a provável escalação para vocês. Não é um meio de campo de pegada, e o Flamengo conseguiu transitar muito bem contra o Grêmio, que não tem um meio de campo também de muita pegada, de muita marcação, assim como contra o Corinthians. Então, o Flamengo pode explorar bastante isso, principalmente pelo lado esquerdo, com a profundidade que tem o Ayrton Lucas, chega muito lá na frente, com o Cebolinha também, obviamente tomando muito cuidado com esses contra-ataques. Afinal de contas, como eu falei para vocês, o time do Bahia não é um time bobo, tá? Então, a provável escalação do time baiano: Marcos Felipe no gol, aquele ex-fluminense, Gilberto, como eu citei para vocês agora, Gabriel Xavier e Vitor Cuesta, forma a dupla de zaga. Cuesta, ex-Botafogo, o Canu, que normalmente é o titular, está de volta, cumpriu suspensão, mas parece que ainda está com alguns problemas musculares, não deve ser titular nesse duelo. Vitor Cuesta, zagueiro muito experiente, argentino, deve ser
o titular aí é o dono da posição contra o Flamengo, tá? E o Luciano Juba pelo lado esquerdo. Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli formam o quarteto de meio de campo. Everaldo e Tassiano jogam mais à frente. É um meio de campo que gosta muito de ter a bola. O Caio Alexandre, o Jean Lucas, Everton Ribeiro e o Cauli são jogadores que gostam de trabalhar a bola, de tratá-las bem. O Everton Ribeiro a gente conhece muito bem, gente, né? Jogou muito tempo aqui no Flamengo. Sabemos da qualidade dele e que ele tem a qualidade do passe, assim como o Cauli. O Caio Alexandre se destacou muito no Fortaleza na última temporada, se juntou ao Bahia, até na janela de janeiro. Queriam muito o Cauli e o Caio Alexandre, né, outros clubes. Acabou que o Bahia juntou os dois, na minha opinião, fez muito bem. E o Rogério Ceni joga com esses meias que tem muita qualidade no passe. O Flamengo vai ter que ter muita atenção nesse sentido também, principalmente com o Gerson e Léo Ortiz, que vão ser os mais encarregados ali da marcação, né, de bloquear os passes verticais desses caras, né? Vai ter que ter muita atenção nesse sentido. Tá? E lá na frente o Everaldo tá sendo, o Everaldo fazendo bastante gols ali. O Flamengo vai ter que ter muita atenção, principalmente na bola aérea. O Flamengo tomou gol contra o Grêmio de bola aérea, e isso era uma deficiência do Tite em alguns jogos passados, né? Até contra o Vasco, ele escala o Davi Luiz por conta do Verratti. O Davi Luiz, uma estatura ali maior, melhor no jogo aéreo do que o Léo Ortiz naquela ocasião, que o Léo Pereira estava fora. Então ele opta pelo Davi Luiz exatamente para tentar equilibrar essa bola aérea. Então o Flamengo vai ter que ter muita atenção também no estilo de jogo do Bahia, dessa posse de bola deles. Eles gostam muito de trabalhar isso, e é um time bem organizado pelo Rogério Ceni. Mas segue o tabu. O Rogério Ceni não ganha do Flamengo e o Flamengo vem embalado, velho. E eu volto a ressaltar, apostaria muito no lado esquerdo rubro-negro com o Cebolinha, com o Ayrton Lucas e, claro, o Juba que se cuide, que o Luiz Araújo tá voando também, mano. Se der mole, ele chuta de fora da área e tem tido muito êxito. Afinal de contas, o Flamengo é o melhor ataque da Série A, pelo menos era até o início da 10ª rodada, né? Com 16 gols marcados, estava empatado com o Botafogo, que fez o agora, tá com 17, né? Ontem foi 1-1 contra o Atlético Paranaense. Então o Flamengo tem um dos melhores ataques da competição. O Bahia vai ter que se preocupar muito, porque esse Mengão Malvadão do Tite tá com tudo. E o meu placar lá no Júlio, ele roubou o meu placar que eu tinha deixado aqui na Desflá, na nossa live de terça-feira. 3-1 para mim. O Flamengo consegue esse resultado, somar mais 3 pontos e conseguir manter o equilíbrio nesse Campeonato Brasileiro, que vai ser muito difícil com os desfalques. Gostou desse conteúdo? Concorda comigo? Discorda? Comenta aqui embaixo. Vou ler todos vocês, todos os comentários são muito bem-vindos aqui no Desflá. Deixa o teu like também e compartilhe o canal com mais pessoas. Compartilha com mais pessoas, que aqui a gente vai sempre trocar essa ideia de Flamengo, sempre na sobriedade, de vez em quando um pouquinho alterado, porque né, ninguém te erra. Exatamente. E na sexta-feira, se quiser assistir o Desflá tomando um gelinho, me chama, que a gente assiste junto. Já é? É isso aí, velho. Deixa o teu like aí, se inscreva no canal, compartilha com geral e vambora. Tamo junto. Flamengo!